A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Não temos nenhum compromisso aqui no canal de ferir ninguém, nem de defamar, nem de caluniar. Nosso assunto aqui é um assunto seríssimo, que diz respeito à salvação, que diz respeito às Sagradas Escrituras. Trazemos aqui assuntos no campo das ideias, trazendo uma reflexão para nós a respeito da fé, a respeito daquilo que cremos, daquilo que acreditamos, naquilo que perseveramos, que permanecemos firmes. O nosso assunto aqui é nesse aspecto, é no aspecto de abrir a mente do povo, abrir a mente da nossa irmandade, dar para eles um ensino coerente com as Escrituras Sagradas, para que eles venham entender, ter uma luz de Deus, para não comer gato por lebre, mas poder defender a sua fé e não ser escravo e nem gado, irmão, e nem manipulando, e não ficar levando lavagem cerebral. Entendeu, irmãos? Nosso compromisso é com a fé, nosso compromisso é com Cristo. Então, irmãos, por que, irmão? Porque estamos em tempos difíceis. Tem coisas que parecem ser ouro, mas não é ouro, irmão. Não é ouro, só tem aparência. O ouro não se encontra em qualquer lugar. O ouro não aparece em qualquer lugar. O que aparece em qualquer lugar, sabe o que é? É bijuteria. Quando você vai no lugar, tem aquelas bijuterias, né? Compra parecendo ser ouro, mas depois passa o tempo, ela vai desbotando, porque não é coisa original. Então, as igrejas estão cheias de bijuteria, irmão. Não é coisa refinada, pura, que as coisas refinadas são aquelas que passam pelo fogo, que brota da aflição, da guerra. Entendeu, irmão? Mas Deus abençoe toda a irmandade. Muitos irmãos têm compartilhado nossos vídeos. Muitos irmãos vieram no canal, deram muito like, sem eu pedir. Entendeu? Eles sentiram a necessidade de dar um like, porque entenderam que o conteúdo é genuíno. Então muitos irmãos fizeram seus comentários, outros vieram com ataque, né? Falando, me chamando de hipócrita, de mentiroso. Irmão, esses tipos de pessoas que vêm aí, irmão, são pessoas frustradas, são pessoas derrotadas, são pessoas que não têm Cristo no coração. Porque quando a pessoa tem Cristo, irmão, ele expressa Cristo. Quando ele não tem, ele parte para os ataques. Inclusive uns aí falando que eu estava desqualificando o apóstolo Paulo sobre 6 de Hebreus. Não está escrito que foi Paulo que escreveu em Hebreus, irmão. Não tem nenhuma prova que foi um apóstolo que escreveu o Hebreus, livro de Hebreus. É só ler a carta, irmão. Só ler a carta que você vai ver que ali não está falando de perda de salvação. Não. Por quê? Porque aqueles ali, sabe qual foi o fruto que apareceu neles? Naquela edição de Hebreus? O verso 8 explica.
eles produziram abrolho e espinho, que é sinônimo de quem não foi salvo. Entendeu, irmão? Mas o nosso assunto de hoje aqui, nós vamos abordar, irmão, o estudo bíblico. Ele desvirtua a pessoa ou faz a pessoa ser íntimo de Deus? É esse o nosso assunto de hoje. Porque muitos irmãos nos púlpitos, anciães, estão chamando o estudo bíblico de adultério espiritual, de farelo, de lepra. Irmão, sabe quem é que eles estão desqualificando? Eles estão desqualificando a própria palavra de Deus. O que é o estudo bíblico, irmão? O estudo bíblico, ele altera a nossa comunhão com Deus. Ele tira nós da presença de Deus. Ele faz nós ficar frio na fé. De maneira nenhuma, irmão. Tudo isso é engano. É engano, irmão. Porque quando você estuda a Bíblia, você está estudando a inspiração divina. Está estudando a palavra de Deus. Você não está alterando. Veja o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, lá no capítulo 3, 2 Timóteo 3, 14 ao 16. Timóteo, tu que desde da tua meninice sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Irmão, esta expressão, desde da tua meninice, sabe as sagradas letras, a expressão ali no grego de uma criança que está no ventre da sua mãe, a expressão ultrauterina, né? E a sua mãe está conversando com ele, e ele está ouvindo dentro do ventre. Então, Eunice, que era mãe de Timóteo, ensinava para ele a Escritura, ensinava a ele a Bíblia, estudo bíblico para ele, quando ele estava no ventre da sua mãe, né? Quando estava no ventre, ele já era ensinado a respeito das sagradas letras. Então, tu que desde da tua meninice sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. O que é que o estudo bíblico traz, irmão? Ele traz a sabedoria divina. Ele traz a essência do próprio Deus. O estudo bíblico, ele ensina para nós os atributos de Deus. O que são os atributos incomunicáveis de Deus, como é onisciência, onipotência, onipresença, né? Eternidade, imanência. Isso são atributos incomunicáveis que só Deus tem. E Ele não comunica com o homem. Mas tem também os atributos comunicáveis, como é o amor, a sua longanimidade, a fé, né? A bondade, misericórdia, fidelidade.
Tudo são atributos que Deus comunica com seus filhos, comunica com o homem na terra. Todos aqueles que desfrutam da obra da salvação é porque Deus compartilhou com eles dos seus atributos comunicáveis. Então, irmão, eu estou dando aqui só, fazendo uma reflexão com os irmãos, o que é o ensino bíblico. O ensino bíblico não é nada mais e nada menos de que você se aprofundar nas Escrituras Sagradas, com detalhes, um detalhe mais rebuscado da Bíblia, entendeu? Interpretando o texto, vendo os contextos, vendo os textos amplos, os textos geral das Escrituras. Aí o que você vai obter daí? O que ele gera em você? Ele gera em você um conhecimento sólido, entendeu? E você não fica mais um crente levado por todo o vento. Como Paulo disse aqui, ó, abra aí a sua Bíblia. Efésio, capítulo 4, do verso 13, deixa eu ver aqui, verso 13 e 14. Do 12, com vista, 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores, com vista do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O que é que o conhecimento de Deus traz, irmão, para a pessoa? Veja bem aqui, ó, com vista ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço, porque o crente, irmão, quando Deus chama ele, muitas vezes ele vem com muita coisa do mundo, muita coisa errada, muita coisa contrária, muito costume de lá. Então, a pregação com o conhecimento de Deus aperfeiçoa a pessoa. Em que, irmão? Tira deles, vai tirando dele, vai limpando ele, vai limpando o seu coração, vai limpando a sua mente e vai fazendo ele perfeito, não no sentido que ele não tem mais pecado, mas no sentido que Deus vai completando ele. Aí ele explica para aqui, para o desempenho do seu serviço na igreja. Serviço aqui é diaconia, entendeu? Ele é preparado para desempenhar um papel na igreja. Quando se fala na igreja, irmão, não está se referindo só em culto, está se referindo na comunidade, na família, daqueles irmãos que estão fracos na fé, que não entendem. Então ele vai lá e vai prestar uma diaconia, porque diaconia não é só para diácono, diaconia significa serviço prestado no corpo de Cristo. Então, irmão, através de que ele vai ser preparado para o serviço do corpo de Cristo? Através do conhecimento da Escritura, de uma pregação
o conhecimento, vai limpando ele, vai preparando ele para o serviço. Olha, mais avante. Ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que chegamos ao conhecimento de tudo. Esse conhecimento vai sendo colocado em nós, em cima de Cristo, através do conhecimento bíblico, do ensino bíblico, das Escrituras, até que chegamos à estatura de um varão perfeito. Mas veja o verso 14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, que não sejamos mais meninos. Aqui, palavra menino aqui, está colocado num aspecto negativo. Né? Tem a parte de menino, no sentido da humildade. Mas o apóstolo aqui, para dar uma ênfase daquele que não tem conhecimento da palavra, então ele é colocado aqui como um exemplo de menino na parte negativa, que ele é levado de um lado para o outro. Aqui a expressão é a expressão de um barco. Alguém dentro de um barco e o vento sopra, o vento leva ele para um lado, leva ele para o outro. Assim o apóstolo faz essa ilustração para mostrar que a pessoa, quando não tem um amadurecimento na fé, não tem um amadurecimento no conhecimento das Escrituras Sagradas, ele é menino, ele não tem a maturidade espiritual. Então os falsos mestres vêm, e a doutrina dos falsos mestres é ilustrada aqui como um vento, que leva a pessoa de um lado para o outro. Por que leva de um lado para o outro, irmão? Porque ele não tem nenhuma base, ele não tem nenhuma raiz doutrinária, nenhuma sustentação, ele não tem nenhum pilar para defender a sua fé. Então, qualquer um engana ele. Então, é o que está acontecendo dentro da CCB. O povo cresceu sem conhecimento, só ouvindo profecia, só ouvindo promessa, crendo em tudo que está sendo pregado, sem avaliar, irmão. Nós temos que avaliar, irmão. O apóstolo Paulo deixou claro lá em 14 de Coríntios: um prega e os outros julgam. Nós não podemos comer as coisas de qualquer maneira, irmão. Nós temos que avaliar. Temos que medir de qual fonte está vindo, entendeu? Para nós não comer algo e sermos encaminhados para um lado errado. Então, irmão, nosso compromisso aqui, o nosso ensino aqui é um ensino para balizar a nossa fé. Saber aonde nós estamos indo. Aonde nós estamos indo. Irmãos, nós não podemos deixar ser enganado, ser ludibriado. Não, é isso que o ensino bíblico traz para nós. Traz amadurecimento, traz luz. Como está lá em Salmo 119, salmista falando: a exposição das tuas palavras me dá luz e entendimento. Então, irmão, quando você estuda as Escrituras, a luz da palavra brota dentro dela para te esclarecer. E aí você não recebe mais qualquer coisa. Mas qual é o trabalho de muitos irmãos do ministério? É atacar a Bíblia,
chama ela de farelo, discriminar quem está estudando a Bíblia. Por quê, irmão? Porque ele sabe que você estudando a Bíblia, você vai parar de comer as falsas profecias, as falsas promessas, e você não vai comer. Então, você estudando a Bíblia, eles não vão conseguir te dominar mais com um gado marcado. Eles não vão conseguir te manipular, te desencaminhar, entendeu? Então, por causa disso que eles não querem que você saiba a verdade. É o mesmo contexto da Idade Média, irmão. A Bíblia na Idade Média era proibida para o povo. Só quem tinha acesso lá eram os sacerdotes. O povo não tinha acesso. Quer dizer, o povo comia o que o sacerdote falava, o que o Papa falava lá, da forma dele. O povo não tinha acesso. Quando o acesso chegou para o povo, as pregações do paganismo, caiu tudo em descrédito. Então, qual é o raciocínio dele? É que você seja um crente, vá na igreja, só para ouvir pregação. Só para ouvir pregação. E a pregação que eles falam, que é a palavra de Deus, é aquilo que o ancião sente de falar. Entendeu? Não é isso daqui, não é a palavra que brota daqui. Eles puseram o que eles falam acima da própria palavra de Deus. Então, o povo que é sábio, o povo que é inteligente, irmão, está descobrindo tudo. E não estão mais crendo, irmão. Não estão mais crendo. E o número é gigantesco de irmãos que não estão mais recebendo a palavra. Por quê, irmão? Porque é só profecia, de 100 pregação, de 100 promessa que faz, muitas vezes só uma que cumpre, 99 não cumpre. E muitos estão ficando escandalizados com as coisas absurdas que se fala dos cultos, dos púlpitos. Isso daqui, irmão, é informação que me está chegando de muitos lugares do Brasil. Eu não falo nada aqui sem não ter uma fonte primária. Entendeu? Oprimindo o povo, atacando o povo. Entendeu, irmão? Por quê, irmão? Porque eles viram que o povo descobriu a verdade. E é grande número que está indo embora. E os que não estão indo embora, irmão, muitos estão parando de ir na igreja, de congregar. E a igreja no Brasil, muitos lugares do Brasil, irmãos, o povo já desacreditou no Brás. Inclusive tem muitos anciãos dos estados que estão muito entristecidos com a administração de São Paulo. Muito entristecidos. Muitos outros revoltados. Muitas vezes não manifestam, porque se manifestar, tirar do próprio ministério. Então, irmão, o ensino bíblico, ele não desvirtua. Antes ele te leva a Deus. Ele faz você ser mais sábio, ser inteligente, para você não ser enganado, não ser ludibriado. Entendeu? Então, o ensino bíblico não esfria o crente. O que esfria o crente, irmão, é ele perder o foco com Cristo. É ele abandonar a Cristo.
Agora, eu falo aqui, irmão, existe muitos ensino bíblico pernicioso. Tem muitos ensino bíblico que tem capa de Cristo, mas que está cheio de ensino liberal. Entendeu? Ensinos que não promovem a edificação. Mas o ensino genuíno da Bíblia, da Escritura Sagrada, sem influência das caixinhas teológicas, isto não esfria, antes edifica. É só essa reflexão que eu vim aqui para trazer para os irmãos. Fale de onde você está me assistindo, aonde o canal está te alcançando. Inscreva no canal, faça seus comentários, que é muito importante. Paz de Deus com todo, ósculo santo no seu coração.